Luísa Martins de volta aqui comigo. Luísa, bem-vinda de volta. Vamos destacar dois pontos. Li agora. Postagem de Alckmin, postagem de Hugo Mota, ambos falando sobre diálogo, estreitamento de conversas, de laços de amizade. Como é que isso influencia nessa questão política e ideológica que acabou tumultuando essa relação entre Brasil e Estados Unidos? Ju, boa tarde já, né? Para você e para todos que estão conosco neste domingo. Ju, aparentemente o que a gente pode dizer é que as questões ideológicas que motivaram, né, aquela carta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou ao presidente Lula no início de julho, elas, ou não é que não existam mais, mas elas viraram um problema menor, viraram algo secundário, né? A gente lembra que nessa carta, em que anunciava a tarifa para alguns produtos brasileiros, Trump citou expressamente a atuação do Supremo Tribunal Federal, tanto no avanço das investigações sobre o plano de golpe, que implicaram, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto julgamentos do STF a respeito da responsabilização das Big Techs, né, das plataformas digitais. E esses foram temas que acabaram ideologicamente, politicamente, pautando essa decisão comercial, econômica, de aplicar a tarifa aqui ao Brasil. E de lá para cá, de julho para cá, Ju, a gente viu Trump ser criticado, inclusive por parte dos seus próprios apoiadores, a respeito das suas decisões em política econômica e comercial, né? E ele até, os seus interlocutores ali do governo norte-americano falaram para interlocutores do Brasil que, de fato, essa tarifa havia feito o mercado norte-americano sentir falta de alguns produtos brasileiros, né? Como é o caso do café, que foi um exemplo dado durante essas conversas. Então, realmente, a percepção que se tem é que a atuação do STF virou algo que não é tão importante quanto Trump cuidar dos próprios problemas domésticos ali em termos econômicos e comerciais. E aí, diante disso, houve a abertura, né, dessa margem de diálogo para que as tarifas sejam revistas e, eventualmente, até as sanções que foram aplicadas aos ministros do Supremo, que veem essa reunião de hoje como um sinal positivo nesse sentido. A gente lembra que teve a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa. Houve, por exemplo, a suspensão de vistos para ministros do Supremo e também para ministros do próprio governo federal, mas existe uma leitura de que essa reunião de hoje, ela pavimenta o caminho para a revogação dessas sanções e que isso aconteça antes que o Supremo julgue, de fato, aquela ação protocolada pelo PT, que diz respeito à aplicabilidade da Lei Magnitsky aqui no Brasil, né? Então, os ministros entendem que talvez nem vá chegar a esse ponto, nem precise levar isso a julgamento, que tudo isso vai se resolver antes e essa ação do PT vai acabar, como se diz no jargão jurídico, perdendo o objeto, né? Perdendo a razão de existir e não vai precisar que o Supremo, o plenário do Supremo, se debruce sobre um tema tão delicado e que pode acabar, né, Ju, poderia, né, acabar azedando ainda mais essa crise, né, entre os dois países, que parece agora, a partir dessa reunião, se encaminhar para uma solução.